Bom dia, estamos mais uma vez aqui na live falando sobre as nossas referências. Eu sou Alexandre, sou médico de Brasília, sou gastroenterologista. Tenho o prazer de transmitir essas lives a quem estiver interessado em buscar recursos para encontrar soluções para os seus sintomas, seus problemas, seus conflitos. Hoje eu acordei com uma pergunta e a partir dela eu achei interessante trazer essa temática aqui pra gente. Eu perguntei como que a gente sabe que a gente está vivo. E aí eu entrei nessa pergunta de como saber que a gente está vivo. E aí eu comecei com uma resposta assim interna. Bom, eu sei que eu estou vivo a partir das minhas sensações corporais. De fato, se eu sinto o meu corpo, se eu percebo meu coração batendo, se eu percebo a respiração entrando nos meus pulmões, se eu percebo talvez aqui dentro o meu intestino funcionando, se eu coloco os meus pés no chão, se eu me olho no espelho, se eu escuto o barulho lá fora. Isso tudo são referências que me trazem a sensação de estar vivo, de estar aqui, nesse momento presente. E de fato, na nossa construção, construção mental talvez, a gente traz essas referências como parte das referências da nossa existência. Então, quando a gente é concebido, quando a gente entra para essa vida concreta, biológica, dentro do útero da nossa mãe, realmente as referências externas são muito importantes, né? A sensação da temperatura, o movimento dentro do líquido intrauterino, as vibrações que chegam pelo próprio movimento da mãe ou do som da mãe e depois, de uma forma mais precisa, outros movimentos externos. E depois do parto, quando a gente nasce, vêm as outras sensações dessa mudança de temperatura, dessa mudança de sensações de como era dentro do útero e agora não tem tantos limites tão precisos como era lá dentro. E depois a gente tem, de forma muito instintiva, a necessidade de sobrevivência. Então, para suprir essa nossa sobrevivência, a gente depende muito dos nossos pais, principalmente da mãe no começo, e isso também se torna uma referência externa. Então, de fato, a nossa construção inicial da nossa mente, ela é tudo trazido dentro de uma referência externa. E a partir dela, então, a gente traz essa sensação de estar aqui, de, a partir dessa sensação, talvez, de pertencer a algum lugar. A partir desse pertencimento é uma questão de sobrevivência. Estar pertencente a esse ambiente familiar, pertencente a um pai, a uma mãe, é uma questão de sobrevivência para a minha existência. E a gente firma essas memórias. Essas memórias elas se tornam talvez pilares estruturantes para a nossa existência. Acontece que em algum momento, possivelmente depois da primeira infância, mais importante ali na adolescência, a gente vai buscando as nossas próprias referências. Quem somos nós? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual o meu destino? Começam a perguntar para a gente o que você vai ser quando crescer, qual a profissão que você vai abraçar, como é que você vai se sustentar a partir de agora. E então
é demandado pelo próprio mundo externo a construção de um mundo interno, das referências internas. Até então, talvez elas não estavam tão conscientes. Talvez ainda elas estavam ali se estruturando, mas não de forma tão consciente. Ainda a consciência trazia para a gente as estruturas externas, como parte da nossa sobrevivência, do nosso pilar, das nossas referências. E quando essas referências externas deixam de fazer sentido para a gente, ou seja, quando dentro desse caminhar, dessa pergunta muito sutil de quem somos nós, o que vamos fazer, como atingir os nossos proventos, e existe um conflito entre essas duas referências, então é onde existe esse choque de informações e aonde a gente começa a pesar. Aonde minhas referências externas são mais importantes, aonde as referências internas são mais importantes. E enquanto a gente não encontra esse equilíbrio, conflitos são instalados, muitas vezes conflitos são deflagrados, e muitas vezes, quando não encontramos soluções, surgem então sintomas para percebermos que algo não entrou num consenso, algo não tem uma resposta ainda. Nisso, à luz da biodecodificação, a gente chama de conflitos. O conflito é estabelecido a partir do que chamamos de um choque biológico ou de um biochoque. E existem alguns quesitos que geralmente estão presentes para instalar esse biochoque. Então, é quando algo externo não atende às nossas necessidades internas e, de alguma forma, isso nos leva a um grande drama. Dentro desse drama, a gente se sente muitas vezes sozinho, sem apoio, sem quem poder contar, talvez até por não saber expressar. Isso nos pega de uma forma muito abrupta, de surpresa, não era algo que a gente estava esperando conscientemente. A partir desse biochoque, desse choque biológico, gerando um conflito, além de todo aquele estresse que a gente tem conversado nas lives, surge também uma crença. O que é a crença? A crença é o significado que a gente dá para aquela experiência. E quanto mais forte, mais intenso aquele biochoque se instalar dentro da gente, possivelmente quanto mais afetar questões estruturantes, questões de sobrevivência em nossa vida, mais essa crença ela se enraiza dentro de nós, como parte das nossas referências ou como parte da nossa existência. E chamamos de crença, pois ela não é a realidade em si. A realidade ela é um fato, ela é algo concreto. Só que nenhum de nós vivemos a realidade possivelmente de forma tão totalitária, assim, tão ampla. Então, acabamos que, na nossa parte limitada de poder experienciar essa realidade, a gente vive ela a partir do que a gente tem de consciência. E dali a gente estabelece, então, o que a gente acredita que foi aquela experiência que estamos, então, chamando de crença. E essa crença, a depender do momento que ela se instalou, a dependendo de quão importante e vital ela foi para a gente, a dependendo da idade que a gente viveu esse biochoque e estabeleceu essa crença dentro de nós, ela acaba se tornando algo estruturante, quase que uma verdade absoluta dentro da gente. E isso é tão importante que é algo que
todos os dias no consultório, eu vivo com as pessoas que me procuram, e lógico que eu vivo isso dentro de mim também, que é uma pergunta que eu sempre me faço. O que leva uma pessoa que busca um consultório a acreditar que talvez realmente a única solução para seus problemas é algo externo? Talvez essa pessoa esteja ainda dentro, sim, trazendo um sintoma que seja realmente de uma vivência bastante infantil. Não no termo pejorativo, nem um pouco de julgamento, apenas infantil no sentido de que é algo ainda muito voltado à referência externa. Porque, de fato, como eu disse, naquele momento, a mãe era vital, o pai era vital para a sua sobrevivência. Então, com esse olhar externo, realmente, quando se chega num consultório com essa ferida dessa criança, realmente a solução só existe externamente. É apresentar um diagnóstico, é traçar um tratamento, é uma medicação, é concluir se é cirúrgico ou não. E essa pessoa está em pleno sofrimento. O sofrimento nada tem a ver com o externo. O externo não sofre. Se a gente olha para as paredes, para as plantas, para o sol, para o céu, não existe sofrimento. Sim, talvez a gente vai dizer, nossa, mas aquelas plantas estão florindo, estão leves, ou então aquela pessoa que está caminhando, ela está cabisbaixa, ou então o trânsito está muito acelerado. Entende que isso não tem nada a ver com a parte externa? Percebe que estamos ali sutilmente conversando sobre a nossa tonalidade que a gente dá ao mundo? Então, esse intermédio entre as referências internas e as referências externas são talvez as nossas tonalidades emocionais. E as tonalidades emocionais são realmente tons de reação que têm a ver com as crenças que estão por trás. Meu marido me diz, todas as vezes que eu acordo e vejo esse céu nublado, eu adoro. O dia é outro para mim. E eu digo assim, não consigo entender. Como é bom acordar com um sol radiante. Eu adoro acordar cedo, então ver aquele sol nascendo. E ele diz, nossa, um dia assim é muito ruim, é quente, é desagradável. É o mesmo sol, é a mesma nuvem e as tonalidades são totalmente diferentes. E da onde vieram essas tonalidades? Daqui, agora? Desse presente? Não. Possivelmente de experiências nossas antes que sedimentaram essas crenças, valores que trazem tonalidades emocionais positivas ou negativas na nossa existência. Então, de fato, muitas vezes também eu escuto outras pessoas que chegam ao consultório. Sim, eu reconheço que tem uma memória emocional, que por trás tem uma emoção, mas eu não quero olhar para isso. Ou então outros dizem, eu não estou preparado para olhar para isso. Ou então outros dizem, eu não acredito. Tudo baseado no quê? Da onde a gente consegue chegar a essas conclusões? Conclusão é após. Conclusão é uma reação. Conclusão é um fim. Para toda reação, para todo fim, existe um começo, uma causa. E aonde está essa causa?
Nas crenças. E aonde estão as crenças? Baseadas nas experiências. E aonde estão as experiências? Essa interface entre as referências externas e internas. Então, se eu digo, talvez, não, eu não estou preparado para isso. O que eu estou dizendo? De uma outra forma. Não, eu ainda não percebo as minhas referências internas para lidar com isso. Ou talvez, eu ainda necessito de referências externas para lidar com isso. Ou então o que diz, não, emoções, eu não acredito nisso. Onde estão as crenças por trás? Emoção não é um achar, é um sentir. Todos nós nos emocionamos. Quer que a gente dê valor para elas, consciência a elas, importâncias a elas ou não. Então, se eu digo, não, eu não acredito nisso, eu já estou dizendo, eu tenho uma crença por trás que talvez me diga, emoção não tem nada a ver. Talvez baseado em experiências onde as referências externas disserem alguma vez, emoções são para os fracos, se você viver assim, você não vai longe. Para de chorar, menina. Você precisa ser forte. Bom, aí é o terreno de cada um. Mas o fato é que isso gerou essas crenças e a partir dessas crenças a gente traz respostas. Respostas prontas. As respostas da nossa consciência realmente ela vem a partir das nossas memórias. Se não temos memórias, não temos respostas. Se não temos memórias, talvez não temos dúvidas, inclusive. Porque para ter dúvida, precisa ter uma referência antes do que a pessoa está falando. Se não tenho dúvida, talvez porque eu não tenho memória a partir daqui. Então, sim, tudo que a gente traz a partir daí. Ontem eu tive uma experiência com uma paciente assim, muito rica, foi muito rica para mim. Desde o começo eu já tinha percebido que esse paciente ele não tinha como lidar com a raiva. E toda vez que ele falava, não, eu senti raiva, não, mas eu controlo. Não, eu senti raiva, não, mas eu não quero sentir isso. Não, eu senti raiva, mas a raiva me tira do controle, então eu vou segurar. E aí a gente entrou... Peraí, entende que você sentiu a raiva? Então, para aqui. Sentiu a raiva, não tem como frear isso. Isso não está no âmbito da sua decisão, sentir a raiva. Não estou entrando no mérito que se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim. Apenas perceba, você sentiu a raiva. E perceba que o resultado final você já antecipa e diz: não, todas as vezes que eu sinto a raiva, eu vou controlar. Aí eu comecei a perguntar: para que você controla? Não, eu não quero sentir isso. Para que você controla? Não, porque eu fico descontrolado. E se você se sentir descontrolado, o que pode acontecer? Nada, porque eu já controlo. E a gente nem percebe que tinha uma crença ali. Se eu me sinto descontrolado, o que acontece? Nada. Eu já controlo. Para que controlar? Eu só controlo para algo. Eu só controlo porque eu acredito que algo possa acontecer. Eu acredito que algo possa acontecer baseado numa crença de que algo aconteceu no passado, na memória. E essa experiência não foi boa para mim. Me gerou uma emoção negativa.
então estabeleceu uma crença. E a gente nem percebe ela. E é tão intenso isso, e no caso desse paciente foi tão intenso para ele, pois foi vivido no momento realmente, no momento de aprender a delimitar seu território, seu espaço, a dizer quem eu sou em contraposição ao outro, que é a nossa adolescência, que ele nem se deu conta o quanto ele, a partir dessa crença, ele não tinha direito à vida. Pois, naquele momento, a crença estabelecida onde a gente chegou era que, se eu tivesse raiva, eu me descontrolaria e o meu descontrole gerava uma violência. E o mais interessante, que a mente não reconhece o que é de fato real, o que aconteceu, o que pode acontecer, é que ele nunca, naquele momento, tinha gerado violência. Mas ele viu violência a partir de raiva de outras pessoas externas. Dali, como ele experiencia aquilo como uma agressividade, uma violência dentro de si, ele já gera a crença. Raiva é igual a agressividade, que é igual a violência. Não posso ter isso. E outra crença estabelecida é que, naquele contexto de violência, alguém foi desvalorizado, foi humilhado. E surge a vergonha. Vergonha, um sentimento intelectualizado, rica em valores, em juízos, em críticas, em julgamentos. Então, eu não posso de fato ter raiva. Aliás, eu preciso me envergonhar todas as vezes que eu tenho raiva. E antes de me envergonhar, eu posso controlar. E naquele processo, aonde ele sentiu raiva, pois ele não foi ouvido pela mãe, onde a mãe quis que ele fizesse algo e ele se sentiu invadido e forçado a fazer algo que ele não queria, a raiva veio. A raiva é simplesmente uma emoção que diz: epa, eu preciso gerar movimento para proteger meu território. Somente isso. As reações a partir daí têm consequências. Antes disso é só emoção. As possíveis reações nos colocam nesse lugar de crença. E se a gente não permite sentir a emoção, como vamos ter as nossas referências internas? Elas vão continuar baseadas nas referências externas, de como é o outro quando sente a raiva, como é meu pai quando sente a raiva, como é minha mãe quando sente a raiva, como é fulano de tal que sente a raiva. Todas as referências externas. E aonde está a minha referência interna quando eu sinto a raiva? Então, naquele momento, sentir raiva é um descontrole, descontrole gera violência, não posso sentir, preciso controlar, tenho vergonha. E essa crença que veio do mundo externo, ela se enraizou em estruturas internas, sem nem ter vivido ela. De fato, nas vias de fato. E ele estrutura a vida dele baseada nessa crença. Então, ele vive uma anulação de si em prol do outro o tempo todo. Se o outro tem uma importância, como minha mãe tem uma importância para mim, pois eu não vou atacar a minha mãe, ser violento com a minha mãe, eu preciso me controlar. Eu preciso me anular.
Então, todas as pessoas que eu tenho como autoridade, de importância, de afeto intenso, aquelas pessoas são prioritárias a mim. Como foi a construção da vida dele? Ele construiu uma vida para promover saúde, bem-estar, satisfação para sua esposa e seus filhos. E muitas vezes vieram a raiva. Todas as vezes quando o direito dele, o território dele, não era atendido. As suas insatisfações não eram nem escutadas. E a raiva vinha, e vinha, e vinha, e vinha, muitas e muitas e muitas vezes. E muitas e muitas e muitas vezes ele precisou controlá-la para não ser violento aqui na cabeça e não ter vergonha. E sabe qual era a demanda dele dentro do 7? Era: todas as vezes que eu estou no trânsito eu me percebo com muita raiva. Ah, é? Como é essa raiva? Ah, é, o outro está na minha frente, está andando muito devagar e eu quero ultrapassar. Disputa de território. Quem tem mais direito? Ele de andar devagar ou eu que estou com pressa? Em algum momento eu preciso extravasar essa raiva e dizer: esse é o meu território. Mas eu não posso fazer isso com as pessoas importantes na minha vida. Então, eu acabo fazendo com quem não é importante. Ou quem ainda não desenvolvi nenhum tipo de vínculo. Então é isso. Naquele momento, ele voltou para aquela memória, que de fato era só uma memória. O passado estava lá atrás, não tem como fazer nada. Só tem como trazer a memória que a gente armazenou. E essa memória está cheia de experiências e tonalidades emocionais e está cheio de crenças. Aqui foram algumas crenças estabelecidas nessa memória. Uma única memória. Né, Ritinha? Eu também, por isso, para mim foi muito interessante. Que é lógico que eu me vi nesse lugar. De anulação, de dar mais direito ao outro do que eu. E sabe qual é o mais belo? É que quando ele viu aquele menino naquela situação, eu falei assim: fala para ele que ele pode expressar a raiva. Aí ele falou: ele está expressando a raiva. Eu falei: agora coloca a mãe dele na frente. Aí ele muda a expressão verbal, a expressão não verbal, corporal, e ele diz assim: não, ele já não está mais sentindo raiva nenhuma. Aí eu mostrei para ele: percebe o que você acaba de fazer. Percebe que você está dizendo: você não tem direito de expressar. Percebe que você está dizendo: a sua mãe é mais importante que você. Tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Realmente a mãe estava estruturada nesse pilar. Como dar de frente tão grande nisso? Então eu fui para os outros menos importantes e falei: olha você no trânsito. Você está disputando com o outro. Olha você em casa. Você está se anulando em frente à sua família. E tudo isso está te gerando raiva. Que mal tem a raiva? Raiva é só uma emoção? É o valor à raiva que você está dando a ela? Então experimenta dizer à sua mãe: mãe, eu estou com raiva porque eu não senti que você me ouviu o que eu precisava. Eu só precisava ser ouvido. E quando ele disse isso, a criança acalmou dentro dele. E aí eu perguntei: teve violência? Ele falou: não. Sua criança foi ouvida? Foi. Sua mãe ouviu? Ouviu. Ela se sentiu violentada? Não. Então, tá tudo bem sentir raiva. Seu menino só está te ajudando a dizer que as suas referências internas são importantes. Percebe que respeitar o outro
não é se desrespeitar. E percebe que se reconhecer e se dar o direito não é invadir o outro. Então não tem disputa. E aí dentro do protocolo, lógico, ele estava tudo aqui na cabeça, dentro das memórias, trazendo as referências, conclusões, julgamentos, e aí a gente consegue descer para o corpo. E eu falo simbologicamente, desce para o seu coração. E aí quando ele desce para o coração, né, Vanderlei, que eu acho o Vanderlei é um grande amigo que estudamos juntos a biodecodificação. E é algo que a gente vive assim todas as vezes. A gente não fala nada, a gente vive aquilo lá. Quando ele desceu para o coração, ele saiu da cabeça, que era um lugar fechado, cheio de crenças limitantes, apertado, quente, que é o que ele expressava nessa simbologia. Ele desceu para o coração e ele disse, nossa, eu acho que eu estou no coração. Como é que você sabe que está no coração? Eu estou num jardim. Tem limites esse jardim? Não tem limites. E aqui vocês conseguem escutar? Consigo. O que você escuta? O som da natureza, dos pássaros. Como é a temperatura? A temperatura é agradável. E as cores? As cores são assim. Tem o nascer do sol. Olha. Tudo isso é seu. Não tem limites. E se não tem limites, não tem o que lutar. Alguém consegue roubar isso de você? Ele disse, não. Então também não tenho o que proteger. Eu não ditei o que é o seu coração. Você trouxe e sentiu o que ele é. Então é isso. Essa é a construção. E ali o inconsciente trouxe a solução. A crença é sempre um espaço limitante. Realmente é limitante no sentido de que ele só traz uma informação muito precisa, muito específica da realidade. Ele não permite ver a totalidade. Talvez o corpo permita mais. São muitas partes diferentes, diversidades dentro do corpo. Um mexe, outro bate, outro pulsa, outro movimenta pelo peristaltismo. É o todo, não é o limite daqui. Então, quando a gente consegue descer para esta profundidade e abandonar essa crença, que é só uma crença, é só o que a gente acredita que foi, aí a gente não tem o que mais disputar. O corpo não tem mais que sentir por você, expressar o que internamente não se resolvia. E aí surge a solução. E para aqueles que escutam, o maior lembrete, a maior informação que eu gostaria de deixar para vocês. A solução não foi minha, como terapeuta. Foi da pessoa. As soluções estão dentro de nós. Só a gente consegue dar sentido à vida. O outro não consegue fazer isso por você. Então, algumas vezes vai doer. Mas talvez não doa o suficiente para querer se movimentar. Eu entendo. Eu já estive nesse lugar e talvez ainda esteja muitas vezes. Mas eu te pergunto, por trás disso, como é estar na vida? Quem é você? Quais são os seus potenciais? E aonde estão as suas referências? Tudo de bom, gente. Muito obrigado aos que participaram. Uma boa semana.